Pepa, boa tarde. Muito obrigado tarde. por ter aceitado este convite para conversarmos um pouco, obviamente em torno daquilo que foi esta temporada, a sua primeira temporada no Vitória, mas também lançando desde já um olhar àquilo que será o futuro imediato e que já está em preparação. Vamos olhar para o que foi feito. Eu creio que ouvi o Pepa dizer nas últimas semanas, algumas vezes, utilizar a expressão copo meio cheio, copo meio vazio. Partindo agora da perspectiva de que o Vitória conseguiu o apuramento para uma competição europeia, por via do triunfo do Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal, é copo meio cheio, copo meio vazio? Qual é o seu entendimento sobre esta temporada? Antes de mais, obrigado, que é um orgulho e penso que esta primeira, depois da época, tinha que ser consigo e Muito obrigado. Com o jornal, ainda por cima, com a história que tem, para mim é um motivo de orgulho enorme. Em relação à pergunta, é assim, nós temos que ver, nós às vezes desvalorizamos um bocado a questão das competições europeias porque parece que não foi diretamente connosco, parece que foi algo que aconteceu por terceiros. Dá um bocado a entender isso, mas nós temos que às vezes que olhar e desmistificar um pouco isso. Quando passado, por exemplo, em março já se sabia essa situação, é algo que é assim as regras. Portugal atribui o vencedor da taça a entrada direta na Liga Europa e criamos um pouco aquela sensação de que foi através de outros, mas a verdade é que se nós não tivéssemos conseguido no mínimo o tal sexto lugar, Certo. estava completamente fora de questão voltarmos a colocar o Vitória nas competições europeias. Portanto, eu quando digo o copo meio cheio, meio vazio, gosto de olhar sempre para as coisas positivas e para o lado positivo, que foram muitas. Agora, também tenho essa preocupação e esse dever e essa obrigação de analisar tudo aquilo que nós sentimos que não foi positivo. Para quê? Para amanhã estarmos melhor e sermos melhores e estarmos mais preparados e sermos mais competentes em tudo, e acredito que o vamos ser. Agora, olhando ainda um pouco, não digo a quente, mas já com alguma análise mais profunda, que podemos detalhar alguns pormenores da época, vejo como positiva, com a cereja nas competições europeias, que é verdade que é algo que todos nós queríamos muito. Queríamos ir de outra forma, queríamos ir pelo quinto lugar de uma forma direta, mas também sabíamos que era uma via, o tal sexto lugar, para conseguirmos isso. Aí não ficamos nós a controlar a tal situação, porque afinal, como já disse, era um Porto Tondela, é verdade. Mas acima de tudo também o potenciarmos muitos jogadores. Estamos a falar de 10 estreias de miúdos, que não é só o presente, como ficou comprovado, é muito do futuro, e é isso também que nós temos que abraçar sem receio e com muita coragem, dar continuidade também ao trabalho que foi feito. Muitos jovens já tinham sido lançados, o Hélder, o Amaro, o Almeida, por aí fora, e este é muito também o nosso caminho, por tudo, por questões financeiras, por questões de rentabilizar, potenciar também para podermos valorizar, e o clube tem que se habituar também a ser um clube vendedor, que é o que é. Portugal nisso também é exímio, na busca, no trabalhar dos talentos, potenciá-los e valorizá-los, mas acima de tudo, mais do que tudo o resto, é olharmos para o Vitória com um propósito e perceber que eu não tenho dúvidas nenhumas que, conhecendo o clube e estando por dentro da realidade do clube, da cidade, dos adeptos, eu só vejo as coisas a serem melhores amanhã do que aquilo que foram ontem. Um processo evolutivo. Sim, sem dúvida. Mas essa relativa, está-se de algum modo, alguém relativiza de algum modo esse mérito do Vitória na conquista da posição europeia, tem mais a ver, no seu entendimento, com a exigência do próprio clube, sobretudo da sua massa associativa? A exigência Queriam mais, naturalmente, provavelmente entendem este sexto lugar como os serviços mínimos. Eu compreendo, mas se formos analisar a frio, e eu tenho que ter essa frieza de analisar as coisas como elas são. A verdade é que houve evolução. O Vitória não foi às competições europeias nas duas últimas épocas. Sem dúvida. Eu nem me fica bem estar a comparar. Eu gosto às vezes de comparar na próxima época aquilo que fizemos este ano. Aí sim. Agora estar a comparar com colegas, com outras direções, com outras equipas técnicas, com outros jogadores também, penso que não me ficava bem. Agora, uma coisa é factual. Nós não íamos praticamente há 3 anos às competições europeias.
E agora conseguimos e queremos fazer figura. E essa é outra questão, são outros 500. Agora também nós temos essa noção, temos noção do atribulado também que foi. E falar disto sem rodeios, um processo de eleições num clube como o Vitória, por muito que se tente blindar e que se queira blindar, há sempre muito ruído, há sempre muitas... Não é fácil, não é fácil. E o meu principal foco, o meu e de todos nós, era não descambar. Houve ali uma altura da época muito dura, muito difícil, onde nós tivemos mesmo que saber lidar com essas adversidades e com muita coisa que nos estava a acontecer e perceber que tínhamos que ser nós, juntamente com o apoio de todos, a voltar a colocar o Vitória na luta pelo 5º lugar. E se calhar ficou essa sensação. Que altura é que foi essa, Pepa? Foi naquela altura que coincidiu com o processo eleitoral. É uma coincidência, mas é o que é. Lembro-me da altura aqui do jogo em casa com o Aroca, naquela fase, por exemplo, depois fomos também perder em Belém, ou seja, e todos nós percebemos que praticamente 90% dos adeptos compreendem um mau resultado, mas não desculpam falta de deixar tudo, de intensidade e deixar tudo dentro de campo. E eu falei ao longo da época várias vezes nisso, que conseguimos coisas muito boas. Nós entramos, por exemplo, no campeonato a perder em casa com o Portimonense numa exibição muito boa. Agora, o que é uma exibição muito boa e perdemos o jogo? É o tal processo evolutivo que demora, é preciso ter paciência. Estamos a falar de um grupo de trabalho que o ano passado também teve 4 treinadores, ou seja, é muita coisa junta e que todos nós sabíamos que isto é um processo evolutivo que tem os seus dissabores, tem o seu caminho difícil, não é sempre em frente, e nessa fase aí passamos muitas dificuldades, mas conseguimos nos unir e alimentarmos essa esperança. Eu sei que não é fácil de lutar por tudo até no mínimo pelo 5º lugar. Com certeza. Eu sei que não é fácil colocar esta questão, é sempre constrangedor, mas nessa fase sentiram-se de algum modo desamparados e tiveram de se agarrar a vós próprios, foi isso? Eu não diria desamparados, diria mais... Faltou-nos, e estamos a falar também de uma equipa muito jovem. Estamos a falar de uma equipa muito jovem. Estamos a falar de... Mas eu estou sobretudo a colocar a questão ao nível do corpo diretivo. Não, aí não. Não foi por aí? Não foi por aí. Agora, mexe com tudo e com todos. Estamos a falar de um clube. Basta ver como é que foi o processo eleitoral no dia das votações. Isto só acontece aonde? Em poucos clubes. E o Vitória é singular, é um clube nesse aspecto que arrisco-me a dizer que é único. É impressionante a quantidade do calor humano, da paixão, do amor que todos sentem pelo clube. E isso é impossível blindar, é impossível. E nos bons e nos maus momentos é impossível nós não sentirmos esse tipo de situações. Agora houve aqui uma coisa que eu também ao longo da época... A verdade é que surgiram imediatamente melhorias após esse processo. Aí está. Foi coincidência ou não? Sim, aí está. Sem estar aqui a falar da direção anterior e desta, não me cabe a mim estar a falar isso. Agora acabou esse processo eleitoral. E acabou o ruído, acabou esse tipo de situações, por muito que se queira blindar. É verdade, o treinador e os jogadores estão lá para treinar e para jogar, ponto final. Mas é impossível não sentirmos o clube, sentirmos o ruído que se passa cá fora. E houve ali uma situação também no mercado de janeiro, que aí está, nós, para valorizarmos o que interessa, que é os que estão e os que ficaram e o grupo de trabalho, mas não podemos fugir à questão de perdermos um capitão de equipa com muita experiência, que é o André. Claro. Não podemos falar de uma figura incontornável no balneário e que jogava muito, que era o Sacco. E do talento do Edwards. E do Marcos, que eu salvo erro, ele em 4 jogos quase a titular no Sporting, 4-5, foi 4 vezes o melhor em campo. Ou seja, estamos a falar, na minha opinião, de um dos melhores alas do campeonato português. E perdemos os 3 jogadores assim também. Perdemos porque tinha que ser. Umas situações mais pessoais, outras mais de... Vamos abordar essa questão de uma forma mais aprofundada. Mas a verdade mas só para terminar isto, a verdade é que também perdemos capacidade. E tivemos que nos
Com certeza. Eu não digo reinventar, não digo reinventar, mas aí está, olharmos para onde? Adaptar, acima de tudo para dentro, e que temos muito potencial. Para encerrar esta questão do processo eleitoral e da questão diretiva, eu sei que é outra pergunta constrangedora, mas chegou a aventar-se durante a temporada que o grupo passou por problemas ao nível do pagamento de salários. Isso aconteceu ou não? Não vou. Problemas financeiros tivemos. Agora não vou estar a falar se é salários, entradas ou não. Isso são situações que não é para aqui chamar sinceramente. Agora uma coisa é certa. Tivemos alguns problemas. Agora, isso não é sinónimo de nada daquilo que aconteceu. De nada. Porque foram problemas inerentes também ao futebol português, à sociedade, a tudo aquilo. Portanto, isso não é desculpa. Não é desculpa para nada. E não nos podemos esquecer também da reeducação de voltarmos a trazer os adeptos ao estádio. Eu lembro-me de vir aqui jogar, por exemplo, contra 20 e tal mil. Certo. E a média baixou. Portanto, as vendas baixaram de jogadores. Ou seja, não foi fácil também. Acredito eu, que eu sou treinador, não sou diretor, não sou gestor, não sou nada da parte financeira. Agora, estas dificuldades financeiras, a maior parte dos clubes passaram. E tanto passou a anterior direção como esta, e isto é uma realidade, que uma coisa é certa. Tudo foi feito, e tudo é feito por parte de quem dirige o Vitória e trabalha aqui diariamente, para não nos faltar nada. Agora que houve momentos mais apertados, houve, ponto final. Já conseguiu encontrar, foi uma luta sua ao longo da temporada, encontrar explicações para a irregularidade exibicional? Provavelmente já deu algumas. Sim, olha, acima de tudo o que eu senti, não é mágoa nenhuma, porque é o que é o futebol. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Gil, porque o Gil, nós sabemos a equipa de trás para a frente, de cor, porque era praticamente quase sempre o mesmo 11. Tiveram uma lesão grave, que eu lamento todas as lesões, sejam adversários, rivais, seja onde for, lamento, porque o futebol, eu gostava era de que estivessem sempre todos disponíveis, isso é que é o mais saudável, mas são situações que acontecem. Foi a lesão, por exemplo, do Murilo, sim, do Alan, do Gil. Nós tivemos N de situações onde não conseguimos repetir o mesmo 11, e isso dá estabilidade. Por muito que são oportunidades para outros, pois são, e foi isso que foi acontecendo. Só que esse associativismo, essas oportunidades para outros, às vezes é preciso tempo para se ligar melhor o ala com o lateral, o interior com o lateral, os centrais, a dupla de centrais. Rotinas também, rotinas, nós mudamos os centrais constantemente. Havia situações que parece que o treinador é que é maluco, não é? Que está sempre a mudar o 11. Era mesmo de indisponibilidade. Ou foi a CAN, ou eram jogadores castigados, ou eram jogadores expulsos, tivemos algumas, ou eram lesões, ou foi o Covid. Isto não serve de desculpa nenhuma, pelo contrário. Agora, que é factual, é mais uma daquelas coisas que foi factual. E isso tirou-nos alguma estabilidade. E depois há outra questão, que é o meu grande desafio, o nosso grande desafio também. É o grande desafio, que é algo que eu sentia fora, e isto aqui porque é o que é, e senti aqui dentro, que é, nós não podemos, a equipa, quando está dentro de campo, nós temos que ver o ruído que há de forma contagiante, de forma que nos empurre, no vento nas costas, e que o termo que eu às vezes dizia de chupar a bola para dentro da baliza, que aconteceu muitas vezes. Mas isso tem que ser um combustível que nos meta a voar dentro de campo, e não que nos iniba, ou que nos iniba, não pode ser. E esse é um desafio também que nós, com o crescimento... Portanto, a equipa devia-se ter alimentado desse combustível sempre, é isso? É uma mistura de tudo. Às vezes, eu via de fora, e agora é o desafio cá dentro, de nós não nos podemos desorganizar, às vezes por algum ruído. Por exemplo, às vezes é importante a bola ir ao Varela, ou ao Matos, pronto, a bola às vezes é preciso ir ao guarda-redes, para sairmos de pressão, para aumentarmos, para tornarmos o campo maior, para termos mais espaço, para sairmos mais limpo na fase de construção. E é preciso ter essa capacidade e esse estofo, porque é isso que nós trabalhamos. Mas eu pergunto, e aconteceu várias vezes, e quando isso acontece aos 10 minutos, aos 15 minutos, e o jogador que fez o passe para o Varela, para o guarda-redes, é subiado? Onde é que está esse equilíbrio? É essa a nossa luta também, termos esse equilíbrio emocional. Isso significa falta de maturidade? Crescimento. Acima de tudo é crescimento.
é crescimento. E acima de tudo também de quem os lidera, perceber onde é que os posso ajudar ainda mais. Porque depois há situações que dentro de campo, às vezes parece que a equipa tinha situações que nós, o que é que está a acontecer? Parece que nos estamos a desorganizar em termos táticos, ou que a bola parece que está a queimar, ou que a bola... Calma, o jogo tem 90 minutos. Era um discurso que às vezes um pouco repetitivo para os jogadores, mas é verdade, o jogo tem 90 minutos. Nós não estamos sozinhos. Temos milhares de pessoas a apoiar e que sentem o clube como ninguém. Agora, somos nós dentro de campo que temos que ter o equilíbrio de perceber os momentos, mesmo que haja ruído, e isto não é fácil, claro. Mesmo que haja ruído, manter o foco na tarefa. E esse é um processo que tem tendência, necessariamente, a ser melhorado na próxima temporada. Sem dúvida. Uma maior adaptação. Sem dúvida. Daí eu falar muitas vezes dos miúdos da formação. Aqui não se trata, isto é preciso ter cuidado, eu vou falar, não é sentir mais o clube ou ter mais amor pelo clube ou mais paixão, mas parece que já estão mais preparados em algumas situações e podemos ver todos os jovens que foram lançados esta época e há ali uma coisinha que bate em todos. Uma matriz. É personalidade. Eu lembro-me, por exemplo, do último, para não falar de tantos outros, mas por exemplo, o Ibra estreou-se. Certo. Tranquilo da vida. Errou um passo, 2 passos, mas estamos cá para apoiar. É o conhecer os cantos à casa? É um pouco isso. O Maguinha estreou-se com o Braga a titular, por exemplo, e tranquilo da vida. Já tinha feito muitos derbys. Na formação, é verdade. O Dani jogou no Bessa, também, acho que foi o maior caso que o Boa Vista conseguiu, foi contra nós. Mas, e o miúdo entrou, e personalidade tremenda. E estamos a falar de exemplos de miúdos da formação. Agora, o que é que aconteceu nesse processo dos miúdos? O que é que aconteceu? O trabalho que é feito na formação é bom, tem que ser muito bom. Os miúdos estão preparados, mostraram que estavam preparados. Portanto, é essa continuidade, é essa mescla, é essa mistura de jogadores, não tem que ser obrigatoriamente da terra, mas que são da formação, que sentem o clube de forma especial, porque todos os outros também sentem. E depois é ter esta capacidade, quando eu falo em estofo, não é estar a criticar, nem estar é o que é. É preciso ter um estofo tremendo para jogar ali. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E esse desafio que nós queremos, não tenho dúvidas, que juntos vamos conseguir estar mais estáveis em termos exibicionais, porque é isso que nos vai dar mais Mas mais a esse pontos. nível, Pepa, admite que estava à espera que os mais experimentados tivessem dado um contributo mais efetivo nos momentos mais complicados. Veja que aconteceu aquilo, vamos outra vez àquela parte de janeiro. Não é que seja o André o Sacco, sejam os salvadores de... Mas estamos a falar Mas tinham esse peso. Também tinham. E a verdade é que isso também, esse tipo de jogadores ajudam também essa maturidade, essa experiência, essa idade, ajudam também os outros a crescer. Mas às vezes não é só a idade, às vezes a própria personalidade também ajuda. Certo. O Andal com 20 aninhos, 21 aninhos, quando começou a jogar também, ajudou outros a crescer. Portanto, eu não vejo a experiência, não tem que ser sinónimo de idade. A experiência é vivenciar coisas e depois saber distinguir o que é bom e o que é mau, o que é que pode aportar, o que é que pode ajudar. Eu dou às vezes o exemplo do burro é o único animal que nasce burro e morre burro, não é? Nós temos a tendência de evoluir e crescer com os erros. Daí eu dizer muitas vezes que nós vamos estar melhores e mais preparados na próxima época. Principalmente este aqui é uma confidência, eu vou partilhar. Eu antes de vir, pronto, não interessa quem, mas eu falei com vários treinadores que passaram por cá. Sim. E houve ali uma coisinha comum a todos. É tal pressão externa que tem que ser utilizada de forma positiva. E às vezes existiam equipas que parecia que se desorganizavam taticamente e que partiam o jogo e que se desconcentravam e que às vezes parecia que faziam coisas completamente diferentes daquilo que supostamente deveriam fazer. E é esse o grande desafio também. É ter essa capacidade, esse estofo e virar esse ruído a nosso favor. E não ter problemas, eu dou esse exemplo, se é preciso atrasar a bola guarda-redes, atrasa-se a bola guarda-redes. E distinguir uma coisa, isso para mim é que uma coisa é jogar mal, correr mal o jogo, um mau dia. Outra coisa
é nós não darmos a vida dentro de campo. Mas é mesmo dar a vida. E quando fizemos isso, e fizemos em vários jogos, nós sentimos o adepto revia-se. O adepto revê-se nesse estilo de conquista, de luta, de solidariedade, de sacrifício. Não interessa o nome, não interessa o salário, não interessa a idade, não interessa o currículo, não interessa nada. Interessa nós dentro de campo, a cidade, os adeptos, têm que se rever na equipa. E esse é o nosso grande desafio, não se reverem só em metade dos jogos ou num terço dos jogos. Não, perdemos. Mas deram tudo o que tinham dentro de campo. Isso é o que nós temos que fazer. Hoje, olhando para o plantel, admito que ele tivesse alguns desequilíbrios. Teria feito diferente lá atrás? Ou não vale a pena sequer estar a lamentar isso? Em termos de soluções, das escolhas que foram feitas, de algumas opções tomadas? Não, sabe, depois é fácil, sempre fácil, mas eu sinceramente penso que tínhamos um plantel equilibrado. Tanto é que, se assim não fosse, com tantas contrariedades também que fomos tendo ao longo da época, não teríamos conseguido, aí está, mesmo dependendo de terceiros, porque já falamos sobre isto. Sim. A verdade é que também o conseguimos, mas também fica esta sensação, de é um consolo, mas, por exemplo, o Braga, o quarto lugar não é de valorizar. Iam para a Conference League, se não fosse, por exemplo, a vitória do Porto, portanto, é isso que nós temos também que colocar na balança. E depois, mais do que estarmos a olhar para mais do que estarmos a olhar para os outros, temos que olhar para dentro. Porque às vezes temos a tendência de olharmos para o rival A, rival B, rival C, e se os outros conseguem, e perdemos o foco. E nós temos que olhar para dentro, olhar para nós, percebermos que temos algo que os outros não têm, é que não têm mesmo. Não tem, venha quem vier, não tem. E isto não é nenhuma crítica, atenção, isto não é nenhuma crítica, por exemplo, ao último jogo que aconteceu fora. Foi a maior casa porque abriram se calhar as portas. E nós aqui conseguimos meter com naturalidade 14, 15, 16 e estamos abaixo do que acontecia antes da pandemia. É um clube especial. Agora vamos nós também perceber onde temos que melhorar e vamos melhorar todos juntos. O Pepa já trazia algum lastro da experiência, obviamente, mas não se inibiu de dizer quando chegou que este era claramente o maior desafio que encontrava na sua carreira. E nesse sentido, esta também foi uma época de aprendizagem. Sente-se agora mais treinador e mais capaz para enfrentar o futuro? Estava a ser hipócrita e se dissesse que não, que já sei tudo e que está tudo. Não. Aprendo todos os dias no Vitória, todos os dias. Agora, aquilo que eu disse no primeiro dia ali na apresentação, se me sentia preparadíssimo, vamos ser campeões. Tenho dúvidas, mas não é impossível, mas tenho dúvidas, neste momento tenho dúvidas. Agora, devemos e podemos e temos que ambicionar lutar para estar nas finais, na Taça da Liga, na Taça de Portugal. Temos esse dever, essa obrigação de ter essa ambição. Não fomos, por exemplo, à Final Four por um golo aqui anulado, nesta baliza. Mas fizemos tudo para ir lá. A Taça de Portugal, amargo de boca, tremendo, da forma como perdemos. É esse tipo de situações que nós temos que... Como é que nós podemos ter troféus? Como é que nós podemos ter taças? Como é que nós temos que nos agarrar a isso com tudo? E perceber que é uma oportunidade, não digo única, mas muito especial de dar uma alegria que fica para a vida a todos os adeptos do clube. Veio com muitas ilusões, admitiu-as aqui, teve uma época de alguns constrangimentos, também já os admitiu nesta conversa que estamos a ter, mas aquilo que eu percebo é que não está minimamente arrependido. E este é o seu lugar, pelo menos nesta fase. Arrependido de todo. E tenho... Às vezes não tem problema nenhum em misturar um bocadinho de paixão e de emoção. Não tem problema nenhum, porque eu sou uma pessoa apaixonada. Sim. Sou uma pessoa apaixonada. O futebol sem isso também. Sou uma pessoa apaixonada e estou onde queria estar. E até digo mais, eu faço muito um paralelismo, penso que nas flashes, nas conferências, penso que nunca disse isto, vou dizer agora, mas eu olho muito, por exemplo, nos 4 anos que o Rui aqui esteve, Rui Vitória. Porque no passado recente foi o treinador que mais tempo conseguiu estar no Vitória. Certo.
E lembro-me, eu posso estar aqui, posso-me só enganar aqui num quinto, sexto, mas eu tenho a ideia que foi sexto lugar no primeiro ano, depois nono, depois décimo, ou décimo, nono, e depois no último ano um sexto ou um quinto. Mas é assim, ou seja, deve ter sido, eu acho que foi sexto, nono, décimo, quinto, com uma Taça de Portugal. E isto para dizer o quê? Estamos a falar aí também do nono e de um décimo, mas havia um caminho, um rumo, uma aposta grande também por algumas dificuldades também financeiras, uma aposta grande nos miúdos da formação. E eu antes de vir falava, ei pá, vais para um clube que é um cemitério de treinadores. Era o que se falava e o que se fala. 4 treinadores a época passada, raramente um treinador faz 2 épocas seguidas. O último a fazer ou a entrar na segunda época foi o Pedro Martins, faz um ano e depois sai no segundo, a meio, ou seja, acho que não sei. E eu quero que eu lhe diga muito sinceramente, nem penso, nem perco um minuto com isso. Não perco. Porque sinto-me tão realizado e tão feliz por estar onde estou que não gasto um bocadinho de energia a pensar nesse tipo de situações. Agora, se me disser, mas é um clube muito exigente. É, e ainda bem. É um clube com muita pressão. Aí já vamos para outro tipo de conversas. Mas o que é a pressão? Mas eu quero estar aqui, eu e os jogadores, e passar esta energia, esta mensagem. Pressão. Mas pressão de quê? Portanto, quem quiser fazer uma carreira acomodada não é aqui. Mas pressão de quê? É não. Então, com o devido respeito, vamos trabalhar para a linha, para uma fábrica, vamos para a linha, que eu respeito muito. Meu pai trabalhava no carro do lixo e eu ia a correr, quando ele ia à escola, dar-lhe um beijinho e um abraço. E queria lá saber se cheirava mal, se cheirava bem. É o meu pai. Uhum. Agora, nós aqui temos que ter este prazer. E a palavra pressão, a mim não me cai muito bem. Existe. Mas temos que ver isto pelo lado positivo. Estamos a fazer o que gostamos, num clube apaixonado, num clube que eu digo isto muitas vezes que é especial, e temos que tornar isto pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Parece indiscutível que um dos seus grandes méritos esta temporada foi aquilo de que já falámos um pouco, de forma subliminar, e portanto peço-lhe que agora concretize um pouco melhor a ideia, a rentabilização de jovens ativos do clube. Isso foi claramente um sucesso seu. O meu não é meu, porque se não tivesse o trabalho todo que está na formação e das direções também que têm trabalhado na prospeção, no trabalho de scouting, na aposta, na paciência às vezes do recrutamento dos miúdos, o trabalho da casa, mas depois é preciso que haja um treinador na cúpula que seja capaz de corporizar essa ideia, não é? E o Pepa foi. É a parte final do processo que não termina. Aí concordo consigo. O processo dos miúdos, gosto de dizer miúdos com carinho, não termina. Senão fica ali estanque, ok, aposta, chega ali aos júniores, equipa B, sub-23, e não há palavra, coragem, para dar continuidade. Eu não diria lançar os miúdos às feras. Eu vejo isto até mais numa de continuidade do processo deles. O exemplo do Maguinho, por exemplo. O Maguinho começa a pré-época connosco e depois volta para a equipa B. Isto na cabeça do miúdo, o que é que será em termos de expectativas? Eu fui despromovido outra vez, não contam comigo na equipa A, ficou o Maga, que se estreou e até marcou aqui um golo, por exemplo, para a Taça da Liga. Com Leixões, sim. Então quer dizer que eu fui despromovido. Não, aqui não se trata de despromover ninguém. Trata-se de não queimar etapas e dar oportunidade ao Maguinha de crescer na equipa B, neste caso com o Moreno, que fez um trabalho fantástico, e darmos esse espaço competitivo. E às vezes queimamos etapas e os miúdos depois não estão tão preparados para a exigência da Primeira Liga. Isto é um processo evolutivo, é um processo que demora. Agora, concordo só que neste caso o treinador está na ponta final da tal coragem de lançar da decisão, mas se estivermos alinhados com a política do clube, que é mesmo assim, eu tenho a certeza que as coisas correm bem. Depois é darmos tempo ao tempo, porque isto é como tudo, mas não tem que estar logo preparados e ter rendimento logo. Com certeza. Como nós. Mas Pepa, estamos a falar de uma estratégia por pura convicção ou por necessidade do próprio clube, com constrangimentos financeiros, ou as duas coisas? As duas.
aqui, não é estar a puxar a brasa ou não, mas eu sempre tive, não sei se é por eu também ter chegado à equipa principal também ainda júnior, ou por ter trabalhado na formação, ou por ser pai de 4 filhas, não sei, há algo que me move muito em apostar nos jovens, nos miúdos, e não olhar a BIs e a nomes. Agora, há essa convicção e esse estilo, perfil de treinador, e depois há a política do clube, que como já falamos também, que às vezes por uma força maior que vai também potenciar a aposta. Não havendo tanta capacidade financeira para outro tipo de situações, isto também casa as coisas, não é? Uma coisa está ligada sempre à outra. E agora estamos a olhar para jogadores como o Maga, o Wendel, o Amaro, o Bamba, estou a citar apenas alguns, perfeitamente preparados para englobar o projeto da próxima época. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos a falar aqui de um intervalo de, se formos a ver bem, um intervalo sensivelmente de 3 anos. Portanto, eu digo aqui com toda a convicção que o Vitória está bem servido para os próximos tempos em termos de miúdos da formação. E depois aí está. Isto também não é estalar um dedo ou dar um pontapé de uma pedra que eles aparecem. É preciso ter paciência, é preciso perceber que há... Às vezes diz que é por fornalhas, às vezes é no ano 2001, 2000, 2002, 99, 2003, ou seja, não tem que obrigatoriamente aparecer sempre uns Andals, uns Ibras, uns Andrés Almeidas, um André Amaro, por aí fora. É preciso também ter paciência, continuar o bom trabalho que tem sido feito na formação, que isto não apareceu por acaso, estes jogadores não têm aparecido por acaso, e preparados como estão. Portanto, é dar continuidade, se possível melhorarmos, que é para se calhar daqui a um ano, daqui a 2 anos, estamos a ver outra vez os miúdos nos júniores a dar nas vistas, na equipa B a serem bem trabalhados, e nós sempre atentos, porque não se fala, mas quantos e quantos jogadores também da equipa B trabalhavam connosco constantemente, Sim. sempre em sintonia, fala-se, mas sempre em sintonia com a equipa B, com o Moreno, nós sempre. Foi uma articulação muito profícua com o Moreno. Muito. Nós temos uma ligação muito engraçada. Não é engraçada, foi aquilo que nós delineamos. Muito bem concebida. Foi. Nós temos, por exemplo, o Samu, que é um dos treinadores adjuntos, que tem uma ligação muito estreita com a equipa B, com o Moreno. Temos o Hugo, que é outro treinador também adjunto, com uma ligação muito estreita com o Sub-23 e com os Júniors, nesse caso, com a formação, com os não profissionais. Depois temos o treinador guarda-redes, João Ricardo Ninha, constantemente também em sintonia com o Douglas, que é transversal também a toda a formação dos guarda-redes. E depois temos o Ninja, chamo o Ninja, o Pedro Azevedo, na parte de observação também uma ligação muito estreita com o nosso scout também. E depois temos o Pedrinho, o Pedro, que também faz a ligação toda com o departamento médico, ou seja, isso está tudo também muito bem delineado, as funções, que é para podermos, ao fim e ao cabo, exigir o máximo, porque se o treinador às vezes tem que fazer o zoom out das coisas, porque se o treinador quer estar, neste caso se eu quiser estar em cima de tudo, se calhar vou-me desfocar de pormenores. E é importante às vezes ter a capacidade de ter gente muito competente à minha volta, e que a tenho, desde a equipa técnica, a equipa médica, o DAR, recursos humanos fantásticos, não nos falta nada em termos de competência e de qualidade. Daí nós também termos este sentimento de querer fazer mais e melhor, independentemente de se o jogador tem menos de 25 anos, ou 26, ou 24, ou só vem da segunda liga, ou só vem da formação. Acredito muito, sinceramente, no trabalho diário. E é isso, porque é isso que nós controlamos. Tudo o resto nós não controlamos. E se vamos gastar energia com aquilo que não controlamos, começamos a desviar o foco e isso é perigoso. Pepa, não sei se concorda comigo, se olharmos para esta última época, o jogador do ano, Óscar Estupinhã, e a grande revelação, Miguel Maga, concorda? Eu sei que não gosta de particularizar, mas... Não, mas aqui hoje podemos falar, hoje é para falar mesmo de tudo. Mas é mais ou menos consensual esta ideia? O jogador do ano, sim. Tivemos ali vários jogadores também muito regulares. Agora o Óscar, claro que os golos que fez,
a importância desses mesmos golos. Sim. Eu diria também o próprio Varela, a forma como acabou a época penso que voltou outra vez a tocar ali a campainha da seleção. Estou aqui, apesar de estarmos muito bem servidos, mas Varela é outro desses também que vai servir muito bem a seleção se for caso disso. A revelação, mas pronto, o Óscar concordo pelos golos, por tudo aquilo, pela importância também que isso acarreta, não é? E a visibilidade que dá aos golos, ponto final. A revelação, eu acho que foram muitas, muito sinceramente foram muitas. O Maga provavelmente porque terá sido dos que mais jogou, não é? E se calhar foi uma surpresa maior, se calhar, para muitos. O próprio Wandel também cresceu muito, foi penalzão. Numa fase inicial, sim. Numa fase inicial. E os miúdos dão-me um gozo especial, porque aí está, vou voltar outra vez à mesma coisa. Eles estão muito preparados. Eles para além daquela questão do amor e do sentir o clube, sentem onde podem e nesse aspecto nós também queremos ajudar muito, desde cortes individuais de treinos, reuniões individuais, com eles e com todos. É a minha forma também, nossa forma de trabalhar, de potenciar ao máximo, ajudá-los ao máximo a rentabilizar o melhor que eles têm. Depois vem a tal questão do estofo. Esse é o outro grande desafio, que queremos subir esse patamar. Temos mesmo que subir. E daí eu dizer que eu acredito cegamente que para o ano nós todos vamos estar melhores. E temos que lidar melhor com esse tipo de situações. Aquele exemplo prático que eu dei, é claro. Aquele atraso para trás às vezes é preciso durante o jogo. Mas há quem não compreenda na bancada. Mas nós dentro de campo não podemos ir atrás desse tipo às vezes de ruído que possa acontecer. Temos que ter essa estabilidade e esse equilíbrio emocional e depois perceber onde estamos. E temos que perceber onde estamos. Não vale a pena estarmos aqui com coisas que... Porque um Gil, um Passos, um Famalicão, um Rio Ave, estou a falar dos últimos anos, equipas que ficaram ali no 5º, 6º lugar. Sim. Essas equipas são boas, são organizadas, todas as equipas trabalham bem e vai sempre aparecer uma equipa ou outra que se vai destacar e que vai... E nós temos que perceber que não se pode destacar uma vez, nós não podemos ser surpresa, nós somos o Vitória. E temos que saber lidar com isso e temos que crescer nesse sentido de estabilizar o clube nesse aspecto em termos de como? Exibicionais, estofo, capacidade, porque eu acredito que tudo o resto os resultados depois surgem com naturalidade. Voltando ao Óscar, ficou triste, desalentado pela saída? Não, faz parte do processo e são as medalhas que ficam. Eu dou-lhe o exemplo do Tomané, que é um jogador aqui muito conhecido e muito acarinhado por aquilo que eu percebi e percebo. E o Tó, quando chegou a Tondela, ele faz no primeiro ano, penso que 14 e no segundo 15 golos, foi assim. Ou seja, foram os 2 melhores anos da carreira do Tó. E o Tó depois vai embora. E quem diz o Tó, o Xavier também, que foi para o Panathinaikos, entre o Miguel Cardoso também, estou a dizer alguns jogadores que o Osório, que depois acabou por vir, foi para o Porto, depois passou aqui também no Vitória, ou seja, são medalhas que ficam, porque o treinador, eu falo por mim, não fico triste, nem fico decepcionado, nem fico desiludido quando o jogador vai embora. Claro que estava a contar com alguém que já está entrosado, que dá muito em termos de rendimento, mas fico satisfeito por ter contribuído um bocadinho para, não digo ir para melhor, porque isso vale o que vale, mas se calhar em termos financeiros foi para uma situação que pode melhorar a vida dele. E temos que ver isso com naturalidade. E se depois, se for uma possibilidade de encaixe para o clube, então aí melhor ainda, não é? Porque aí os clubes também precisam e vivem muito também desses encaixes financeiros. Agora, são medalhas que ficam quando nós contribuímos para o evoluir do jogador como homem e como jogador. Isso fica para a vida. O Ricardo Quaresma já confirmou a saída e deixou, nas últimas declarações, deixou sempre implícita a ideia de que pretendia ter ajudado mais, pretendia ter jogado mais. Claro. Não jogou por opção. É legítimo o pensamento do Ricardo e de quem não é... Do Silvio. De quem não é... É normal. Eu vejo isso com naturalidade, porque não podem jogar todos. O treinador toma decisões, tem que tomar decisões. Aos olhos de alguns jogadores isso é injusto, a outros é justo, mas há uma coisa que eu
coerência. Isso para mim é fundamental. Mas respeito tudo e todos e compreendo quando mal era, se tiver um jogador satisfeito por estar com poucos minutos. Mas apesar disso, foi fácil lidar com ele nesta época, no balneário? Com todos. Eu não vou estar a particularizar e individualizar quem quer que seja. Eu sinceramente, olha, se eu tinha, que não tinha, mas se tinha algumas dúvidas em relação àquilo que falamos no início, de estar preparado para um desafio como a Vitória, nesse aspecto, nesse teste, sinto que estou muito preparado e foi um prazer enorme trabalhar com este grupo de trabalho. Mas depois aí está, como disse muito bem, são opções que o treinador tem que tomar e tem que as ter e assim foi. Vamos falar da planificação da próxima temporada, que pelas notícias vindas a público, umas já confirmadas, outras ainda não, está, creio, em processo acelerado e a primeira questão que lhe coloco é exatamente essa. Quer resolver as coisas o mais rapidamente possível? Depressa. Sabendo-se que o mercado é muito volátil e, portanto, isto até ao final de agosto é passível de ter muitas alterações. Depressa e bem é complicado, é difícil. E é preciso ser criterioso, mais ainda um clube como o Vitória. É, ser criterioso, ser paciente, e eu aqui também tenho que, juntamente o tal triângulo de diretor desportivo, presidente, tem que, de um lado, pressionar, porque quero e precisamos todos de ter a equipa o mais cedo possível fechada, que isso é impossível, está fechada, porque vamos começar mais cedo do que todos os outros e queremos entrar logo forte nas eliminatórias, no Q2, no Q3, até ao play-off, por aí fora. Mas também, ao mesmo tempo... Isso para si não é problema? Começar assim tão cedo? Não, é o que é. Muda a planificação. Muda, mas nós tínhamos já as planificações todas preparadas para o 5º lugar, para o 6º lugar com qualificação europeia ou sem qualificação europeia. Isso tudo tinha que estar planeado, tínhamos que estar preparados para tudo. Agora, mas eu estava a dizer, da mesma forma que eu tenho que pressionar, no bom sentido da palavra, ao mesmo tempo também tenho que ser paciente e passar esta tranquilidade e paciência, porque já tenho também não estou aqui também há 2 dias, eu às vezes até digo na brincadeira, tenho mais jogos como treinador do que tive como jogador, infelizmente, que eu tive uma lesão muito, muito grave e muito prematura, muito cedo, e sei que isto no mercado demora, e estamos todos ansiosos às vezes por ou fechar aquele, ou fechar este, e quem é que sai, quem é que não sai, mas o mercado é assim mesmo, e desde que aconteceu esta situação da pandemia, pior ainda. Portanto, temos de ser pacientes, temos de ser proativos, agressivos no bom sentido da palavra, mas há aqui uma palavra que disse que para mim, mais do que paciente e mais do que agressivo, critério. Isso é fundamental, porque nós não podemos olhar só, e claro que há situações muito importantes da idade do jogador, que tenha potencial, rendimento, a idade para poder ainda ser uma valia ainda futura em termos de perspectiva de venda, é verdade, mas depois temos que perceber onde é que estamos. E esse tipo de trabalho é fundamental. E esse trabalho às vezes não é fácil de ir a esse tipo de pormenor, mas tudo conta. Se o jogador é casado, se não é casado, se tem filhos, se não tem filhos. Falar assim, pequenos pormenores, porque, e mais uma vez, isto que eu vou dizer, com o devido respeito, porque já passei por outros clubes, mas também eu ao dizer isto, que me perdoem se ouvirem isto, mas é a realidade. Não é a mesma coisa jogar num Passos, ou jogar num Tondela, ou jogar num Feirense ou num Moreirense, onde eu já trabalhei, ou jogar num Vitória, não é. E eu ao dizer isto não estou a criticar ninguém, nem nenhum clube. É a percepção da realidade. É a realidade, ponto. E eu já tinha essa noção quando estava fora, e depois de estar aqui 1 ano, é factual, ponto final. Daí o tal critério na seleção dos jogadores, muito importante. E na base desse critério, eu acredito que só vai obviamente comentar aquilo que já é oficial. Claro. Na base desse critério, Mateus Índio e Anderson, o que é que podem acrescentar? Olha, tem os tais parâmetros dentro daquilo que falamos desde a idade, potencial, rendimento. Há uma palavra que nós usamos muito no futebol, com muita fome de vencer, com muita fome de conquista, e esse é um dos parâmetros também muito, muito importantes.
ter esse tipo também de características de jogadores que vêm para conquistar, que barriga vazia, se é que me faço entender. Acredito que a sua pretensão passará por mexer o menos possível no grupo ou serão feitas muitas alterações? Essa estabilidade... Isto é a dinâmica, muito, vai obedecer à dinâmica das saídas também, enfim. Não é? Isso é muito difícil também. Claro que gostava de manter o máximo possível do grupo de trabalho que tínhamos, mas também tenho noção que isso é praticamente impossível. Portanto, é tal paciência que é difícil de ter, mas que temos que a ter. E perceber que o mercado é mesmo isto. É perceber que não vou estar aqui e eu já ia dizer aqui um nome ou outro, mas há um jogador ou outro que pode sair e nós temos de saber lidar com isso. O Marcos falava-se que ia sair durante muito tempo e nós até tínhamos a esperança que saia no final do ano, no final da época. Sim. Não é no final do ano civil, no final da época. Sim. Porque sentíamos que nos poderia ajudar muito ainda na segunda volta e o miúdo estava muito comprometido, estava realmente um potencial incrível. Mas o mercado é que dita as leis, não é? Ponto final. Mas há situações que nos ultrapassam por completo e eu sou treinador, não sou diretor financeiro, nem sou presidente e tenho que perceber também as necessidades do clube e só estando assim alinhado neste tipo de política do clube é que podemos ter sucesso juntos, só dessa forma. Parece que independentemente dessas necessidades o Vitória vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter o Varela. Isso é uma boa notícia para si? Gostaria que assim fosse? Sem estar a individualizar, temos todos noção que há, não digo jogadores fundamentais, mas claro que tudo o que puder ser feito dentro do normal, penso que isso até porque está completamente fora de questão. Publicamente também já admitiu que gostaria de ficar mais um ano. Sim, por tudo. E não vou estar aqui a dizer nada de novo, porque até foi público, o Varela comentou e disse que ele está agradecido ao Vitória. Ele precisava também desta estabilidade, ele teve 2 anos a jogar onde já não jogava com esta frequência e qualidade, porque aí está, com a estabilidade vem ao de cima depois a qualidade de cada um, o talento inato que cada um tem, com essa estabilidade acaba por vir ao de cima e eu não tenho dúvidas que o Varela connosco, aí está, aquele sonho que é legítimo dele e nosso, de estar ali a bater à porta da seleção, acredito que com este tipo de rendimento que tudo é possível, mesmo sabendo que estamos muito bem servidos, mas eu quando digo bem servidos incluo o Varela nesse lote de 4, 5, 6 grandes guarda-redes que nós temos para a nossa equipe, para a nossa seleção. Pepa, o Vitória está de regresso às competições europeias, vai entrar na Conference League, vai estrear-se nessa competição, só faz sentido ter a ambição de chegar à fase de grupos? Só, ponto. E venha quem vier. Tem que ser esse o espírito, venha quem vier. Sinceramente, olha, eu não perdi, mais uma vez, 1 minuto olhar para os ratings, para os coeficientes, não vale a pena. O foco é na nossa equipa, é começar bem, trabalhar bem, focado naquilo que nós controlamos. No dia 15, o calhar em sorteio, cai em sorteio. Ponto final. Agora, o nosso grande objetivo, independentemente de quem nos calhar pela frente, é chegar à fase de grupos. Ponto final. Independentemente de quem nos calhar pela frente. E ao nível interno, melhorar a performance que foi obtida esta época? Sentar a olhar, aí está, sentar a olhar para o objetivo de 4º, 5º, 6º, todos nós sabemos o que é que o Vitória quer, sabemos, mas não estar constantemente com esse tipo de discurso, fazer melhor que este ano, ponto final, isso é assente, é assumido por mim e por todos nós. Quando eu digo fazer melhor, jogar melhor, ser mais regular. Nós tivemos jogos fantásticos e jogos horríveis. No próprio jogo, momentos bons, momentos maus. É essa estabilidade, é esse compromisso, é esse desafio que nós temos que o vencer e temos que o conseguir. Ponto. Tudo o resto. Fazer mais pontos. Queremos subir na classificação. Queremos. Mas isso só será possível naquilo que nós controlamos, que é o processo. É sermos melhores ali, dentro de campo. Esse é o nosso grande desafio, sermos melhores. Aliás, tivemos momentos fantásticos. Agora, é prolongar esses momentos, essa estabilidade, sermos mais regulares, que nos vai dar mais pontos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E taças de novo como objetivo? Sempre. É bonito demais ver o que
eu não estive lá, porque eu recuso-me a ir ao Jamor para ver outros. Eu para ir lá é para levantar o caneco, mas vi na televisão e é arrepiante aquilo que o Vitória já passou lá. Portanto, lá, na cidade, na semana que antecedeu. E em 2023 faz 10 anos. Portanto, é um objetivo. É um objetivo, Já lá voltou, é um objetivo mas... que nós temos, não diria só sonho, mas pronto, objetivo barra sonho, ambição. Temos de ter isso, temos de ter isso. E não temos de ter problemas nenhuns em o assumir. Não temos. Porque às vezes às vezes as pessoas têm receio de assumir certas coisas para que, se depois não atingirem, ficam tipo salvaguardadas. Eu não tenho receio nenhum em dizer que queremos ir ao Jamor. Queremos ir ao Jamor, queremos ir à Final Four. Queremos melhorar em termos exibicionais aquilo que fizemos este ano. Sem estar a colocar aqui nenhum lugar como objetivo. Não, é jogo a jogo. O que é que nos vale a pena estarmos a olhar aqui para o quarto, ou para o quinto? Se às vezes nós é que damos tiros, nós é que damos às vezes tiros nos pés. Nós. Então vamos melhorar isso. Isso é fundamental. E melhorando isso, e tendo uma equipa que muitas vezes conseguimos à imagem realmente da cidade e do clube, daquilo que os pergaminhos exigem, aí cuidado. E é isso que nós queremos. Houve um momento aqui marcante que eu fiquei, parece que foi um soco, está a ver aquele soco no estômago? Eu penso que veio 2 socos assim, tal. Foi em Aroca. Eu fiquei assim, mas porquê isto, É que nós jogamos aqui com o Belenenses. Ficamos com menos 2 jogadores. Cedo. Um na primeira parte, logo no início do jogo, e outro aos 60 minutos, com o Alf e o Tony. E se houvesse uma equipa que merecia ter ganho aquele jogo, éramos nós. E acabou o jogo. Eu arrepiei-me todo com o estádio a aplaudir os seus heróis, os seus jogadores, a sua equipa. E depois nós temos uma romaria à Aroca, certo, na semana seguinte. Uma romaria. Eu estava aquilo de noite. Quem é que faz aquilo ali em Aroca? É que o Benfica, o Porto, o Sporting tem muitos. Tem mais adeptos, tem. Mas às vezes até estão lá naquelas cidades. Não é de romaria. Exatamente. Nós vamos a cidade atrás de nós. E nós estamos a ganhar 2-0. Aqueles jogos do chega, vence e convence. Estávamos assim, a jogar bem, confiantes, 2-0. E de repente acaba o jogo 2 igual, e se há mais 2 ou 5 minutos nós perdíamos o jogo. Mas o que é isto? E aquilo foi um soco tremendo para tudo e para todos. E vamos falar, quem se lembra desse jogo, é verdade, são erros primários, mas acontecem, é verdade. Mas não pode acontecer. Pois não pode, mas aconteceu. E é esse o nosso grande desafio, de não cometermos tantos erros que cometemos ao longo da época. Erros que é o que é, infantis. Não estou a criticar os infantis do escalão, mas são erros, não pode acontecer a este nível. E temos de subir esse nível de concentração, de rigor, de exigência. Os erros vão continuar a acontecer, acontecem em todo lado. Não podem acontecer com tanta frequência, não podem. Pepa, para terminarmos esta conversa, é com esta frontalidade, com esta franqueza que tem norteado o seu relacionamento com os adeptos de Vitória? Eu muito sincero, eu acho que é a minha forma, é a minha forma de ser e de estar. Teria de ser sempre assim, não é? Não, eu sou assim, é a minha forma de ser e de estar. É a minha forma de ser e de estar, não tenho outra. Tem percebido que eles apreciam isso? Eu penso que sim, sinceramente, penso que sim. Não me tem faltado apoio, não nos tem faltado apoio, sinto-me acarinhado, em todo lado, mal era concordar com isto, com aquilo, mas isso nem tenho tempo para estar, sinceramente, porque agora, humildade para ouvir, aceitar a crítica, jornalística, de rádio, de pessoas próximas, ouvir as pessoas. Agora não vou estar a ouvir conversas de café com o devido respeito, aí mas ouvir e ter este sentido de abertura, de ouvir a crítica. E só assim é que podemos perceber onde é que estamos inseridos e onde é que estamos. Mas eu sou muito disto, de frontalidade, de sinceridade, sou o que sou. A cara também, se estou desiludido, se estou triste, ponto. Houve situações que às vezes fui um bocado duro nas flashes, que batemos no fundo, isto não pode ser. É a verdade, ponto. Não consigo estar a vender para fora o que não aconteceu, não consigo. Eu não consigo vir para uma flash
E às vezes as pessoas também, nós às vezes esquecemos da emoção, estamos ali a quente, não é fácil. Mas há uma coisa que eu nunca vou fazer na vida, é estar a vender como é que se diz, estar a vender a banha da cobra. Estar a ver um jogo que não aconteceu. A quente, uma pessoa pode falar mais bonito, menos bonito, aí tudo bem. E às vezes pode parecer que se torna repetitivo certas coisas, mas não é o que é. Eu estou a falar, a dizer aquilo que vi, aquilo que senti. Portanto, nunca vou enganar ninguém, E muito menos porque os adeptos do Vitória, que merecem, é a verdade. Todos. E a mesma coisa com o grupo de trabalho, com os jogadores. É igual. É a clareza, frontalidade e depois as opções, aí tudo bem, mas clareza e frontalidade. E em quatro paredes nós discutimos e falamos tanta coisa e coisas por vezes duras de ouvir e duras de... Mas é o que é, só assim é que nós podemos crescer juntos com esta frontalidade e com esta clareza. Mas isso é a minha forma de ser e de estar. Muito obrigado, Pepa, por esta conversa. Acabou. E um bom trabalho. É bom sinal, é sinal que e um bom você trabalho. Tinha a cábula, mas não precisou. Não, quase não. É um bom trabalho de planificação da próxima temporada. Muito obrigado. Obrigado por este tempo, passou a correr, é bom sinal. Muito obrigado.